E, por exemplo, ele não tinha me passado e-mail na última hora para estar pedindo autorização para entrar. Quem já tinha não precisa mais pedir, então eu vou pedir e deixa eu já conferir quem não estava, que daí eu já peço. É só o João Guilherme, acho que o Júlio não é mais nosso aluno. Ô, João, você poderia, por favor, me mandar o seu e-mail para autorizar você a entrar nas próximas aulas sem ter que pedir? Obrigado, João. Eu vou copiar aqui, já vou mandar o convite agora, aí a gente já fica com isso resolvido e eu posso iniciar a aula, tá? É, não sei se vocês se recordam, a gente falou de modo, se vocês puderem mandar um bom dia ou qualquer coisa do tipo, me ajuda para poder lançar a frequência de vocês, tá bom? Eu uso o chat aí para poder lançar a frequência. Aí, João, eu já mandei o convite para você, só ao final da aula você aceitar, tá bom? Que a gente já fica com isso, esse problema resolvido. Aí os demais eu espero que mandem um bom dia. Eu vou iniciar a apresentação, tá? Ou o quadro aqui, nós vamos iniciar o segundo bimestre. E vou reforçar com vocês, recomendar, lembrem de, por favor, preencher, responder o questionário avaliativo. Encerra domingo agora, tá? Está aberto desde o domingo passado. Lá na última questão, vocês vão ver que tem a autoavaliação para vocês. Essa autoavaliação vocês vão atribuir uma nota, vai complementar a segunda nota. E eu também tenho usado da frequência como uma nota complementar, um ponto extra, na verdade, né? Dois pontos extras, na verdade, ok? Então, lembre sempre de vir assistir a aula, escrever alguma coisa no chat para constar a frequência. Isso vai valer no segundo bimestre, a gente, diferentemente do primeiro, nós vamos ter duas provas, a autoavaliação e a frequência para compor a nota, tá bom? Só no primeiro que foi uma prova e a autoavaliação tudo junto. Eu acho que alguns talvez já tenham preenchido a prova, mas se você não preencheu, lembra aí de preencher, tá bom? Então eu vou iniciar. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, por favor, faz pro microfone, porque eu não tenho como ver o chat enquanto eu estou apresentando, tá bom? Os demais, com exceção do João, já tinham autorização para entrar, então ninguém mais precisa pedir autorização. Lembrando sempre de deixar o bom dia aí, ou qualquer coisa do tipo, lançar a frequência, tá? Então, nós estávamos falando nós falamos sobre números complexos, ok? E agora a gente vai começar nesse capítulo a falar sobre polinômios e equações polinomiais. Na verdade, o livro ele divide isso em dois capítulos, e aí pelo tempo que a gente tem, por muita coisa se repetir nesses capítulos, eu vou tentar fazer os dois em conjunto, tá bom? Então, mas a gente vai começar com polinômios e, na medida que for possível, a gente vai falando também de equações polinomiais. Então, polinômios e equações polinomiais. Dependendo do livro que vocês lerem, ou do vídeo, ou do lugar que vocês acessarem, em vez de estar equações polinomiais, pode estar equações algébricas, ok? Mas é só o mesmo nome, um nome diferente para a mesma coisa, tá bom? Equações algébricas, ok? Eu tenho costume, não sei por que, de chamar de equações polinomiais, mas boas referências, inclusive, que eu conheço, chamam de equações algébricas, ok? Então, só para deixar claro assim, são os capítulos 8 e 9 do livro, ok? Então, capítulo 8 e capítulo 9. O capítulo 8 é polinômio, o capítulo 9 é equações polinomiais, ok? É porque, na verdade, eles estão bem relacionados, ok? Então, assim, só para explicar o que é, por que a gente pode fazer os dois em simultâneos. Pensa assim, nós estudamos lá no primeiro ano, vocês estudaram funções desse tipo, assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Isso é uma equação, uma função quadrática, ok? Quando você quer achar as raízes, você está resolvendo uma equação do segundo grau, ok? Do ponto de vista aqui de polinômio, então eu chamo este um polinômio de grau 2 e esta é uma equação polinomial de grau 2. Por isso a gente pode estudar junto, ok? Então, polinômios são as expressões, na verdade eu vou definir certinho, mas são funções, e
vou dar a cara certinho dessas funções, porque não precisa ficar no grau 2, a gente pode fazer grau 3, grau 4, grau 10, e continuando. E as equações, então, são determinar as raízes do nosso polinômio, ok? Raízes das equações são raízes dos polinômios. Então, vocês vão ver lá no livro, quem lê o livro certinho com calma vai ver lá. Raiz do polinômio, ele define a raiz do polinômio. É o valor, quando você troca aqui no x, faz com que dê zero. A raiz da equação então, é resolver a equação, ou seja, achar um valor que você vai colocar no lugar do x e manter a igualdade verdadeira, ou seja, vai dar zero do mesmo jeito, tá bom? Então, a gente pode fazer os dois bem simultâneo, muita coisa se repete, e a gente tenta, então, filtrar o que é importante, tá bom? Mas, então, o nosso objetivo, então, é estudar esses polinômios e equações polinomiais, e então eu vou começar com a definição de polinômios para a gente, ok? Vamos começar com a definição de polinômios, e aí depois a gente fala, na medida do possível, de equações polinomiais, ok? Então, mas o que é um polinômio, então? Um polinômio é uma função... Aí, olha só, então, só uma coisa importante. Polinômio aqui para a gente significa, na verdade, polinômio complexo. Okay? Talvez vocês se recordem lá no ensino fundamental, no 9º ano, no 8º ano, não lembro o local certo, mas essas expressões de polinômios são estudadas, ok? E aqui a diferença é que os coeficientes que aparecem para a gente podem ou não ser números complexos. E isso faz toda a diferença quando a gente está preocupado em resolver equações polinomiais. Porque, então, assim, só a título de explicar, como a gente falou de números complexos já, pensa, esta função aqui, ó, é um polinômio do grau 2, x² mais 1, ok? Quando a gente quer resolver as equações, esta equação, o mundo onde a gente está faz diferença. Por exemplo, se a gente está no mundo dos reais, a gente diz que não tem raiz real. Se a gente está no mundo dos complexos, as raízes são i e menos i, ok? Um número que o quadrado dá menos 1. Então, para a gente aqui, nesse momento, a gente está interessado em polinômios complexos. E aí, quando a gente fala polinômios complexos, quer dizer que esses coeficientes que aparecem aqui no lugar acompanhando x ou no termo independente, eles podem, inclusive, ser números complexos, tá bom? Então, um polinômio para a gente é uma função desse tipo aqui, assim, ó, P, cujo domínio é os complexos e o contradomínio também os complexos, dada para cada x, você consegue escrever ela nessa expressãozinha assim, ó, a n x elevado a n, até acabar de matar os expoentes de x. Ok? É uma função, ok? Onde estes elementos são números complexos, ok? E aí, qual nome a gente dá para esses elementos aqui? A gente chama os coeficientes, ok? São denominados os coeficientes. Os coeficientes do polinômio, tá bom? Coisas importantes. Isso aqui tem que valer, aqui, na verdade, para todo x complexo. Eu estou só, é redundante quando estou dizendo que o domínio é C, deveria ser todo complexo, mas é bom reforçar, tá bom? Onde então, não acontece isso. Então, esses coeficientes são números complexos. O último elemento, diferente de zero, ou seja, a maior potência de x que aparece aqui, a gente denomina o grau do polinômio, mas eu preciso escrever uma coisa importante. Este n, para a gente, ele tem que ser um número inteiro positivo, ou seja, ele é 0, 1, 2, 3, tanana, ok? Por exemplo, aqui eu vou dar aqui agora embaixo, daqui a pouco, alguns exemplos de polinômios, mas, por exemplo, a gente está interessado em exemplos como esse, certo? Por exemplo, coisas desse tipo aqui, assim, ó, é uma função
mas não é um polinômio, porque o expoente é meio, ok? Isso aqui é a mesma coisa que a raiz de x. Esse é função, mas não é polinômio, ok? Então, a gente não quer trabalhar com coisas desse tipo, tá bom? São funções, mas não é o nosso objetivo de estudo no momento, não são polinômios, tá bom? Nem coisas desse tipo assim, por exemplo, x elevado a menos 2, um exemplo, que é 1 sobre x ao quadrado, ok? É função, mas não é polinômio. A gente só está interessado em funçõezinhas aqui desse tipo, onde a potência são sempre números inteiros, positivos, e aí pode pensar em equação do segundo grau, do terceiro, do quarto, e assim sucessivamente. Esse n é um inteiro positivo. O maior n tal que esse último elemento não é zero, ou seja, que garanta a aparência do x elevado a n, a gente diz que então o polinômio tem grau n, ok? Então a gente diz que o grau do polinômio é n. E aí, às vezes pode escrever o grau do polinômio n, para encurtar tudo isso, a gente simplesmente escreve assim, ó. O grau do polinômio é n, tá? Ah, ixi, passou muito. É n, e aí, então, pode escrever simplesmente grau de p igual a n. É melhorzinho assim. Uma coisa importante, que às vezes pode ser útil, esse último termo que não tem x, nós chamamos de termo independente. Ou seja, ele não depende de x, não tem x nele, ok? Esse AN aqui é o coeficiente líder, ou termo inicial, mas o termo independente é mais importante a gente saber. Uma última definição importante, antes de eu passar para os exemplos, é o seguinte. Então, quando a gente estuda funções, a gente estudou funções lá no primeiro ano, você tem uma expressãozinha desse tipo, ou desses tipos de k, e aí, quando você quer calcular o valor da função em um número, você simplesmente troca o x por esse número. Se eu quiser saber aqui quanto é f de 2 nesse exemplo aqui, certo? Quanto é f de 2? Então, eu troco o x por 2, fico com 2 ao quadrado mais 1, isso é 5, ok? Então, eu digo que 5 é o valor da função em x igual a 2. Então, isso já foi visto, a gente usa isso sempre. Mas se a gente tem um número complexo, então, se alfa é um número complexo, tal que p de alfa é zero, ou seja, a gente trocou o x por esse número e a conta deu zero. Então, a gente diz que alfa é, vou até pôr de amarelo, uma, tá bom? E por que eu estou escrevendo esse uma de amarelo? Porque o que a gente vai aprender lá na frente é que polinômios de grau n possuem n raízes complexas, ok? Polínômio de grau 2 tem duas raízes complexas, polínômio de grau 3 tem 3, de grau 10 tem 10. Então, ele é uma dessas raízes, ok? Então, alfa é uma raiz do polinômio p, tá bom? Alguns exemplos, então, de polinômios, daí depois eu preciso fazer uma observação sobre o grau, tá bom? Deixa aqui, então, até uma observação que é sobre polinômios constantes, a gente vai falar isso já já. Mas então vamos fazer alguns exemplos. Então, exemplo, sei lá, exemplo 1. Só abaixar um pouquinho aqui a tela. Tá tudo certinho aí? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Ah, não. Estamos. É que Eu eu estou não dictando meu consigo chat. ver esse trem aí esqueci o nome, a tela do Google Meet, enquanto eu vejo esse quadro, tá bom? Então, olha só, um exemplo 1, começar com um exemplo simplesinho, pensa assim, um p de x igual 2x mais 1, ok? Então, esse aqui é o quê? Um polinômio de grau 1. É a maior potência de x que aparece é 1, certo? Polinômio de grau 1. Exemplo 2. Sei lá, p de x igual x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, este aqui é um polinômio de grau 2, ok?
sei lá, um polinômio de grau 3. Tá, você põe o p de x igual a x ao cubo menos, vamos pôr, sei lá, 4x ao cubo menos meio x ao quadrado mais 2x, ok? Então, por exemplo, esse aqui é um polinômio de grau 3, ok? Nem todo polinômio precisa ser p, então, assim, só para reforçar, ok? Você pode ter um polinômio, sei lá, h de x, por exemplo. 3x menos 1 sobre 2, ok? Esse é um polinômio, mesma coisa que ver, 3 meios de x menos meio, ok? Então, é um polinômio de grau 1. Agora, a gente pode ter, assim, sei lá, mais um último exemplo aqui. Eu queria fazer mais uns outros. Mas, sei lá, por exemplo, b de x, sei lá. b de x 10x a nona menos 4x ao cubo mais 2x menos 1, ok? Então, para o grau do polinômio b é 9, enquanto que o grau do polinômio h é 1, tá bom? Então, você tem polinômio de qualquer grau que você pensar, é só pensar na potência de x, mas então cabe algumas observações, então eu vou reforçar nessas observações aqui, vou escrever, porque eu fui adiantando lá. Então, pensa aqui. Coisas desse tipo assim, ó, vou escrever de f de x, x elevado a meio, não é um polinômio, ok? É função, mas não é polinômio, ok? Exemplo B, eu tinha botado lá o x a menos 2, certo? Então, 1 sobre x ao quadrado, então é função, mas não é polinômio, ok? Mesmo expressões como essa aqui, bonitinha assim, ó. Vamos fazer assim, sei lá, m de x. X a décima menos 4x a quinta, mais 3x ao quadrado, mais 2x menos 1, mais 2 sobre x, por exemplo, ok? Isso é função, mas não é polinômio. Por quê? Apareceu um 2 sobre x aqui embaixo, né? E esse 2 sobre x, na verdade, é quem? É 2 vezes x a menos 1, ok? Então, para a gente aqui, para que seja um polinômio, é sempre importante observar isso. As potências de x são sempre inteiras positivas, ok? Nunca aparece números negativos, frações, ok? Ou ainda poderia aparecer irracionais, nada do tipo, tá bom? Sempre inteiros positivos. Então, são coisas como essa observação, nós não vamos trabalhar em polinômios, ok? Agora, então, essa foi a observação 1. Observação 2. Eu escrevo 2 depois, senão às vezes eu não centralizo, fica feio sem centralizar. Então, o item A é o seguinte. O que acontece se eu tenho um polinômio como esse, assim, p de x igual a 2, ok? Esse só tem um termo independente, ok? Ou se eu tivesse, sei lá, um p de x igual a i, porque é um número complexo, pode aparecer. P de x igual a 5, por exemplo. E um último aqui, sei lá, p de x... Eu vou deixar esse d para pôr ali do lado. Vou pôr na observação. Vou pôr aqui na frente, tá bom? O que eu digo sobre o grau desses polinômios? Porque são polinômios, ok? Eles não estragam a regra. Você pode pensar que ele é o seguinte, 2x elevado a 0, certo? 1x elevado a 0. 5x elevado a 0, ok? Então, eu digo que esses polinômios têm grau 0, ok? São polinômios constantes. Então, no exemplo 2 é o seguinte, é porque eu tenho que dividir esse 2 em dois pedacinhos. É por isso que eu queria falar do exemplo D aqui, que a gente chama de polinômio identicamente nulo. Polinômio identicamente nulo. Dependendo do livro, pode vir só escrito polinômio nulo, tá bom? Esse identicamente é bom para reforçar. Quando a gente tem assim, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, eu posso ter um polinômio como esse assim, o p de x igual a x ao quadrado menos 4, ok? Quando eu quero resolver essa equação, eu quero saber onde esse polinômio se anula. Esse polinômio não é o polinômio nulo, ok?
porque ele tem valores de x onde ele não se anula. Mas, em algum momento, alguns valores de x, ele pode se anular. Então, a gente está resolvendo a equação igual a zero. No polinômio identicamente nulo, então, vou botar de outra cor aqui, a gente costuma escrever, em vez de só uma igualdade simples a zero, a gente costuma escrever assim. Esses três, para dizer o seguinte, não é que você está resolvendo a equação, esse polinômio igual a zero, mas esse polinômio é o zero. Para todo valor de x, ele é zero, ok? Então, qualquer valor de x que você trocar, ele é zero. Este polinômio, então, assim, se a gente recordar aqui ó, na definição, primeiro na definição, o maior onde o índice não é zero, a gente chama o grau do polinômio. Estes tem o índice, né? Ó, o termo não é zero, mas esse não tem, certo? Então, a gente não define o grau do polinômio identicamente nulo. Então, px igual a zero não possui grau definido. Okay? Pelo seguinte, nós vamos ver ali na frente que polinômios de grau n, então um polinômio de grau 1 tem uma raiz complexa, um polinômio de grau 2 tem duas raízes, de grau 3 tem 3, de grau 10 tem 10, o de grau 0 não tem nenhuma. E o de grau nulo, a gente não define o grau dele, porque é o seguinte, todo número seria raiz desse polinômio. Se eu troco x por 2, p de 2 é 0. Se eu troco x por 3, p de 3 é 0. Por i, p de i é 0. Então ele teria infinitas raízes. Você ia estragar esse enunciado bonito lá da frente. Você ia dizer, todo polinômio de grau n tem n raízes, exceto o polinômio nulo. Aí você ia poder dizer que o polinômio nulo tem grau 0, ok? Mas aí, para não ficar com essa exceto, a gente tira o grau do polinômio nulo e fala que ele não tem grau definido, ok? E isso também, quando a gente fazer divisão de polinômios, a gente vai ver que na divisão a gente para quando o grau do resto for menor do que o grau do quociente, ou quando ele for o polinômio nulo, tá bom? Aí, em algum lugar a gente tem que escolher ficar feio, foi melhor ficar feio na hora de falar sobre o resto, tá bom? Mas então, essa que é a observação. Esses aqui são, esses A, B, C, assim, a gente pode pensar que são exemplos de polinômios, que a gente chama de polinômios constantes. O que são polinômios constantes? São polinômios onde P de x não depende de x, certo? Então, P de x igual ao a zero, ok? O polinômio nulo é um exemplo de um polinômio constante, mas não tem grau definido. Esses também são exemplos de polinômios constantes, mas eles têm grau nulo, ok? Então, para polinômios constantes, a gente toma cuidado. Se ele não for o polinômio nulo, ele tem grau zero. Se ele for o polinômio nulo, não tem grau, ok? Não possui grau definido. Então, eu vou fazer agora aqui então um exercício com vocês, que é o exercício número 6 da página 205. Então, quem tiver com o livro, era bom abrir o livro aí. Eu vou ver se eu abro esse livro e printo a página aqui para vocês, porque eu tenho uma versão dele. Só eu pegar aqui. Número 6. Não foi só um pouquinho. Pronto, agora veio. Por exemplo, a gente pode... Esse aqui, como eu falei, ele é da página 205, ok? Do livro de vocês. E então, considere esse polinômio e tem essas informações. Então, p de x é 2x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais mx mais n. Falou que p de 2 é 0, p de menos 1 é menos 6, então calcular os valores de m e n, ok? Esse eu acho que não estava na lista do que eu tinha passado para vocês fazerem, por isso que eu estou resolvendo. Não sei se vocês acompanham pelo Moodle, mas eu sempre que posso, eu coloco lá exercícios resolvidos para vocês, tá bom? Então, sempre que eu posso, eu resolvo, digito, e quando dá tempo eu gravo alguma solução para vocês, tá bom? P de x está aqui, então 2x ao cubo, e ele fala então que P de 2
é 0, ou seja, aqui, isso nem é importante, a gente está dizendo que, na verdade, então, 2 é uma raiz do polinômio. Ok? Porque a gente falou lá sobre ser raiz, né? Você trocou o x por 2, deu certo. E p de menos 1, o exercício falou que é menos 6. Ok? E ele quer que a gente determine mn. Então, quem são mn, sabendo disso. Então, o que é p de 2? É só trocar o x por 2. Então, 2 vezes 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais m vezes 2, mais n. Isso por informação é 0. Isso por informação é 0. P de menos 1 é trocar, então, o x por menos 1. Então, 2 vezes menos 1, menos 6 vezes menos 1 ao quadrado, mais m vezes menos 1 mais n. Isso tem que ser menos 6, ok? Continuando aqui embaixo, então, olha só. 2 ao cubo é 8, vezes 2, 16. 2 ao quadrado é 4, vezes 6, 24, então menos 24. 2 vezes m, 2m, mais n, isto é 0. Baixar só um pouquinho aqui. Menos 1 ao cubo, então é menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1. Isso dá menos 1, vezes 2, então menos 2. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 6, então, ok? Menos m, né? Porque m vezes menos 1 é menos m, então menos m, mais n, isso igual a menos 6. Ok? Então a gente chega no seguinte sistema. 2m mais n igual 16 menos 24 é menos 8. Passa para o lado de lá, mais 8. Aqui você tem, então, menos m mais n igual menos 6 vem para cá mais 6, né? 6 menos 6 morre. Menos 2 vem para o lado de cá 2, então sobrou só 2. Okay? Então é resolver esse sisteminha. 2m mais n igual a 8, menos m mais n igual a 2. E aí, por exemplo, se eu trocar o sinal dessa equação, eu vejo que eu fico com n e menos n, né? A gente pode cancelar. Então, se eu multiplicar por menos 1, o que vai acontecer aqui, na verdade? Aí eu vou aproveitar a linha, tá bom? O sinal do m fica positivo e o sinal do n a gente troca, né? O sinal do 2 também a gente trocou. Okay? Então, se a gente soma isso, 2m mais m, 3m. N mata n. 8 menos 2, 6. Se 3m é 6, o m é 6 por 3 é 2. Ok? E aí lá em cima o que a gente tinha? A gente tinha 2m mais n igual a 8. 2 vezes 2, 4. Vem aqui para a direita, menos 4. 8 menos 4 é 4, então o n é 4. Então, portanto, o m é 2 e o n é 4. Ok? E aí, o exercício nem pede isso, ele só queria o m e o n, certo? Mas qual é o polinômio, então, para a gente? 2x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 2x mais 4. Okay? Então, este é o nosso polinômio em questão. Okay? Aí a sugestão é que vocês façam os outros exercícios, tá bom? Eu vou aproveitar então aqui agora para falar sobre operações com polinômios, tá? E aí, assim, eu não sei se vocês se recordam, mas imagino que no ensino fundamental vocês tenham visto, ou deveriam ter visto pelo menos, um pouquinho sobre como que faz operações com polinômios, como que você soma polinômios, como que subtrai, como que multiplica e como que divide, ok? A diferença aqui para a gente é que os polinômios podem ter coeficientes complexos, mas o método em si ele continua valendo igual. Então, assim, como que você somava polinômios? Você soma os coeficientes de x de mesmo grau. Então, assim, quem tem x com quem tem x ao quadrado com quem tem x ao quadrado, x ao cubo com x ao cubo, e assim sucessivamente, tá bom? Que não vai mudar. Então, vamos imaginar que nós tenhamos dois polinômios.
P de x, sei lá, a n x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, tananã, a 2x ao quadrado mais a 1x mais a 0. Estão me ouvindo, né? Estamos. Obrigado. Eu só escutar o som. Às vezes eu fico falando, ninguém... Mas tá ótimo. Então, imagina então, a gente tem a P e Q. Aí Q é um outro polinômio. Tá? Bm, x elevado a m, bm menos 1, x elevado a m menos 1, etc. B2x ao quadrado mais B1x mais B0. Então, nós estamos imaginando que um tem grau n, ok? Então, o grau de P é n, significa então que o AN não é zero. O grau de Q é m, e então significa que o BM não é zero, ok? Como que a gente pode somar esses dois polinômios? Então, a soma. Quando nós somarmos, a gente vai obter um novo polinômio. Aí eu vou chamar os coeficientes deles de C, C1, C2, etc. Onde esses coeficientes são as somas. Por exemplo, assim, o termo independente é a soma desses dois. O termo de grau 1 é a soma desses dois. O de grau 2 é a soma desses dois. Aí você pode pensar, vamos supor que aqui fosse 5 e aqui 3, certo? Até o de grau 3 você soma os correspondentes. Daí para frente você repete os outros, né? Porque não tem ninguém para somar, certo? Então você obtém um polinômio, e assim, como a gente está falando de dois índices, então imagina que esse é 5, esse é 3. A gente sempre pode pensar que o grau de um deles é maior ou igual ao de outro. Na pior das hipóteses, tem o mesmo grau, certo? Então a gente vai ter Cn, x elevado a n, Cn menos 1, x elevado a n menos 1, etc. C2x ao quadrado, C1x mais C0, ok? Onde cada um desses Cs, ele é a soma do A com o B, certo? E aí, por exemplo, você fala, mas aqui pode às vezes não ter o B5, certo? Então você pensa que ele é zero, ok? Então, na prática, como é que a gente soma? Então, um exemplo, sei lá, vamos pegar um P de x, 2x ao cubo, menos 4x ao quadrado, mais 3x mais 1, por exemplo, certo? E um Q de x como sendo 2x ao quadrado mais meio x menos 5, por exemplo, tá bom? Um de grau 3 e um de grau 2. Como que a gente vai somar esses dois polinômios? Então, basta a gente somar os correspondentes, certo? Em que tem alguém de grau 3? Não tem, certo? Então, só sobra o 2 aqui, né? Porque é 2x ao cubo mais nada x ao cubo. 2x ao cubo. Mais... Ó, para grau 2, os dois têm, certo? Então, eu vou somar menos 4 com 2. Vou até fazer assim, ó, menos 4 com 2. X ao quadrado. A gente somou, né? AI com BI, certo? Para o de grau 1, aqui tem 3 e aqui tem meio. Então, a gente soma 3 com meio x. E, por último, soma 1 com menos 5. Okay? Esse é o novo polinômio. Aí, claro, a gente efetua as continhas para ficar bonitinho, né? Então, P de x mais Q de x dá 2x ao cubo. Menos 4 mais 2, então, menos 2x ao quadrado. Agora, a gente precisa somar 3 com meio, né? 3 com meio é 3,5, certo? 7 sobre 2, né? 3 mais meio. 2 vezes 1, 6. Mais 1 sobre 2. 7 sobre 2. Então, pode escrever assim, ó, 7x sobre 2, ok? Se quiser, se preferir, pode escrever 7 sobre 2x. O importante é que eles são o mesmo número, tá bom? Não tem problema. Às vezes quem prefere assim porque enxerga quem é o coeficiente mais rápido. Eu prefiro escrever 7x, todo mundo sobre 2, mas isso é o de menos no problema. Menos 4, ok? Então, este é o polinômio resultante. Qual foi o grau do polinômio resultante aqui? O grau do polinômio foi
3, tá bom? E, então, você somou um de grau 2 com um de grau 3, deu grau 3, certo? Será que sempre que eu somar dois polinômios vai dar o grau do maior? Ninguém nem Sim, para 20? Oi? sim, vai dar, porque a soma não vai alterar o expoente. É, mas olha só, temos que tomar um cuidado. Eu vou ver até se eu acho a página para eu falar para vocês, da página do livro, quando está falando sobre operações, que é o seguinte. Está na página 206. Na página 206. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês, porque está errado o que está escrito lá no livro, tá bom? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou parar o meu quadrinho aqui, só um pouquinho. Parou de ver o quadro, né? Parou. Tá ótimo. E aí, então, eu vou abrir aqui o livro. Estão vendo o livro aí? Na página 206, lá, operações com polinômios, você tem assim, ó, fique atento. Seja o grau de P, o grau do polinômio P, e o GR, Q, né, o grau de Q, o grau do polinômio Q. Então, ele falou que o grau da soma ou da subtração é o maior valor entre o grau de P e Q. Isso é falso, tá bom? Tá errado, você pode riscar no livro de vocês. Não sei se pode riscar, mas pode anotar, fazer uma observação que está errado. Sempre que você somar polinômios, o grau pode, inclusive, diminuir. Okay? Quando que o grau vai ser o maior? Quando que aquela informação do livro é verdade? Voltaram a ver meu quadrinho aqui? Sim. Ok. Então, a observação que eu vou pôr para vocês é o seguinte. O grau da soma de dois polinômios, aí também vale para subtração, ele é menor ou igual ao maior entre os dois graus. O que isso quer dizer? Na melhor das hipóteses, ele vai ser o maior dos dois graus. Foi esse exemplo nosso aqui, certo? Você tinha um de grau 2 e um de grau 3, deu de grau 3. Mas isso por quê? Porque eles tinham graus diferentes, tá bom? Então, a observação aqui é o seguinte. Se o grau de P for diferente do grau de Q, então é verdade que o grau de P mais Q é o maior deles, ok? O nosso exemplo está aí, né? Agora, eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, vou pegar dois polinômios de grau 3, vou somar e vai dar um de grau 2. Okay? Então, por isso tem que tomar cuidado que estava lá no livro lá. Então, vamos fazer um exemplo assim. Vou pegar aquele mesmo P que estava lá, ó, 2x ao cubo, menos 4x ao quadrado, mais 3x mais 1. Vamos pegar, então, eu chamei de Q, eu vou chamar de outro, só para, sei lá, h de x, tá bom? Menos 2x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 2x, menos 4, por exemplo, ok? O que acontece quando a gente somar P com H? O que acontece? Se eu somo 2x ao cubo com menos 2x ao cubo, dá 0x ao cubo, não é? Então não tenho nada para pular. Menos 4x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Então fica menos x ao quadrado. 3x mais 2x, 5x. Dá para usar vermelho, então. 1 menos 4, menos 3. Qual é o grau do polinômio aqui? O grau de P mais H? Foi 2, ok? Precisa sempre ser um grau menor? Não, pode dar qualquer coisa. Pode, inclusive, dar o polinômio nulo e não ter grau nenhum, certo? O que acontece, por exemplo, se em vez desse H, a gente colocasse assim, sei lá, m de x menos 2x ao cubo, mais 4x ao quadrado, menos 3x mais 2, ok? O que acontece quando a gente soma p de x com m de x? 2x ao cubo menos 2x ao cubo morre, não é verdade? Vou manter o padrão na cor. Menos 4x ao quadrado mais 4x ao quadrado morre. Verde agora. 3x menos 3x morre. Sobra quem de vermelho?
1 mais 2. Então, sobrou o número 3. Então, qual é o grau da soma? É o polinômio constante, né? Tem grau zero, ok? Então, essa observação que lá no livro está falando que é igual, não é verdade, certo? A gente somou dois polinômios de grau 3. Por exemplo, no primeiro exemplo teve grau 2, no segundo exemplo teve grau 0, ok? Ainda poderia dar o polinômio nulo, era só você inverter o sinal de todo mundo. Se eu coloco aqui um menos 1, daria um polinômio nulo, que nem grau não tem, né? Ok? Então tem que tomar esse cuidado. Lá no livro não escreveram com esse cuidado, bom, mas não é verdade, então, que se você soma dois polinômios, o grau que vai aparecer é o maior, tá bom? Não. O grau é sempre menor ou igual que o maior. Se eles tiverem graus diferentes, aí sim, né? Porque se um tem grau 3 e outro tem grau 2, no de grau 2 não tem ninguém para cancelar o coeficiente de grau 3, certo? No de grau, se eu somos um de grau 10 com de grau 4. No de grau 4 não tem ninguém para cancelar o de grau 10, tá bom? Então, o cuidado aqui é quando eles têm o mesmo grau, tá bom? Se P e Q têm o mesmo grau, então pode ser que a soma não seja um polinômio de mesmo grau, pode ser um grau menor, tá? Ou, sei lá, o que aconteceria também se eu somasse H com M, né? Se a gente soma H com M, o que acontece nesse caso? Vamos fazer mais um exemplo aqui. H de x mais M de x. Menos 2x ao cubo, menos 2x ao cubo dá menos 4x ao cubo. 3x ao quadrado mais 4x ao quadrado dá 7x ao quadrado. 2x menos 3x menos x. Menos 4 mais 2 menos 2. Nesse caso ia ter quem? Ia ter grau 3, tá vendo? Nós somamos 2 de grau 3 deu grau 2, 2 de grau 3 deu grau 0, 2 de grau 3 deu grau 3. A gente nunca pode dizer que é o maior deles, tá? Quando tem o mesmo grau. Se tiverem graus diferentes, aí sempre vai ser o maior. Okay? O legal é que toda vez que a gente fala da soma, vem junto quem? A subtração. Porque o que vai mudar aqui na subtração? Então, é P menos Q, certo? Só que agora, em vez de ser mais, é menos, ok? Então, por exemplo, esse primeiro exemplo que a gente fez aqui, P mais Q, certo? Se a gente fizesse P menos Q, o que ia acontecer? 2x ao cubo menos nada x ao cubo. Então, 2x ao cubo. Menos 4x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Então, menos 4 menos 2, menos 6x ao quadrado. 3x menos meio x. Tem que dar 2,5, certo? 3 menos meio. 6 menos 1, 5 sobre 2, 2,5. Okay? Então, mais 5x sobre 2, 2,5x. 1 menos 5. Então, 1 mais 5, 6, ok? Mas é análogo. A gente só tem que fazer as subtrações na ordem correta, ok? E aí, então, essa mesma observação vale. O grau, se é mais ou menos, depende, né? Se eles têm o mesmo grau, pode ser que aconteça algum problema, né? Se eles têm graus diferentes, então sempre vai dar o grau do maior, tá bom? O que a gente vai fazer na próxima aula? Para poder encerrar, faltam poucos segundos para dar meio-dia. Nós vamos falar sobre a multiplicação, recordar a multiplicação para quem não lembra, e falar da divisão de polinômios, tentar fazer alguns exemplos, tá bom? A sugestão é que vocês tentem seguir o cronograma, os roteiros estão lá propostos, ver os vídeos propostos, tentar resolver os exercícios, tá bom? E lembrando de responderem o questionário. Não deixem de responder o questionário, tá bom? Assim que o questionário fechar nesse domingo, ele deve fechar meia-noite. Na segunda, assim que eu encerrar as aulas que eu dou, eu lanço as notas, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão? Segunda, das 14 às 15h30 e sexta, das 14 às 15h30. Tá bom, Giovanna?
Mais alguma dúvida? Eu que agradeço, uma boa semana para você. A gente agora virou 12:01, então eu vou encerrar a gravação. E assim que eu receber o e-mail, eu disponibilizo para vocês o link lá na sala do Moodle, tá bom? Boa semana para todo mundo aí. Se Deus quiser, até semana que vem.